Então, na aula passada a gente estava falando sobre memória, não deu tempo de terminar, né? Vamos continuar hoje. Para finalizar, né? A gente parou aqui nessa telinha. Eu falei sobre a memória do laptop, que ela é um pouco mais estreitinha, né? E é chamada de SODIMM. Esse nome aqui, ó. Quer dizer que ela é small, né? É a mesma memória. E os laptops de hoje, eles vêm com apenas um slot de memória, né? Então toma cuidado. Eu tenho 4 GB, vou comprar mais 4. Chega lá, só tem um slot, não cabe, né? Compra só um slot grandão de uma vez, tá? Aconteceu comigo lá, o laptop da minha filha, né? Aí eu tive que ir lá no vendedor e trocar. Eu dei o que já estava de 4, mais o que eu comprei errado, a troco de um de 8. Aí ele me cobrou R$ 90. E fiz um bom negócio. Senão ia ficar com o mico na mão aqui. Ia sobrar 4 GB, né? Bom, vamos falar sobre a memória cache. É um dispositivo muito importante, garante um desempenho muito bom no PC, né? Então, toda vez que for comprar um processador ou uma placa-mãe, olha se tem memória cache. E mais uma vez, né? Quanto mais memória cache, melhor para você. Vocês notem que o desempenho da máquina não é somente processador, principalmente, né, em primeiro lugar, memória cache, memória RAM à vontade, bastante memória, chipset de melhor qualidade, né, mais rápido, e por último, aí sim o processador, né? Não é o processador que é a peça mais importante para o desempenho, tá? Bom, apesar de toda a evolução, a memória RAM continua sendo muito mais lenta que o processador. Por quê? É que a memória ainda depende daquele processo de refresh, né? A cada 64 milissegundos, ela tem que recarregar aquele capacitorzinho, né? Porque senão a informação se perde. Aquele pulso elétrico que eu expliquei no comecinho da aula, né? E além disso, ela tem o clock 1000 vezes mais lento que o processador. Então a memória RAM, apesar de toda a modernidade, né, que fizeram lá a DDR3, que envia 16 leituras a cada clock, agora a DDR4, dizem que tem a DDR5. Apesar de toda essa evolução, ainda ela é muito mais lenta. E então, como que é feito? Tem uma outra questão, né? Se a memória ficar segurando tudo, o processador ele sempre é obrigado a esperar a memória RAM, porque ela é mais lenta. Então não adianta ter um processador ultra rápido, sendo que ele tem que ficar esperando os dados que vai acessar na memória, senão ele não pode trabalhar, né? E se fosse assim, né, o processador ter que andar no ritmo da memória, então seria como um 486, né, comparando aqui a velocidade, né? E como é então que foi resolvido esse problema? Os engenheiros, mais uma vez, né, da eletrônica, inventaram a memória cache. A memória cache é uma memória muito pequenininha, só que ela é bem mais rápida, né, que a memória RAM. E nela são armazenados assim uma pequena percentagem dos dados que o processador precisa, uma pequena amostra do que tem na memória RAM, né? É um reservatório temporário e
pelos algoritmos, né, pela teoria da probabilidade, da estatística, né, são estrategicamente guardados alguns dados ali que têm grande chance de serem usados novamente pelo processador. E com isso, mais do que 50% dos acessos à memória RAM são evitados, e aí você tem um ganho de desempenho muito grande, né? Aí o processador evita de precisar acessar a memória RAM, que é muito mais lenta, ele acessa somente a memória cache. Deixa eu ler para vocês, é só para confirmar o que eu já falei. Como as memórias cache são muito mais rápidas do que as memórias RAM, é preferível para o processador buscar os dados nela. Infelizmente, as memórias cache são muito pequenas e caras e não conseguem armazenar tudo o que o processador precisa. Às vezes, então, infelizmente, né, o processador é obrigado a buscar os seus dados na RAM mesmo, tornando essa busca muito mais lenta. Por quê? Porque ele já gastou um tempinho, né, procurando na cache e não achou. Ele vai ter que procurar esse mesmo dado de novo na memória RAM, que é mais lenta, né? Então, vamos dizer assim, ele perdeu tempo buscando no cache? Perdeu, mas nem sempre isso acontece, né? A notícia boa é que, na maioria das vezes, os dados são encontrados na memória cache mesmo. Apesar dela ser muito pequena. Aí pergunto para vocês, como isto é possível? Só para provocar um pouco, para desafiar. Quem poderia me dizer aí como é possível encontrar a maioria dos dados necessários na memória cache, sendo que ela é muito pequena? Então, qual é a mágica, pessoal? Quem sabe me explicar? Ó, o microfone está aberto, pode escrever no chat. A resposta está na tela, mas não é para ler não, viu? É porque a memória cache armazena as coisas que procura, e aí ele só revisa o que já procurou antes. Sim, tá certo. A memória cache, ela guarda uma parte da memória RAM, né? Na esperança de que aquele dado já esteja ali na cache mesmo, né? Aí tá na mão assim, tá mais rápido. É uma tentativa e erro, às vezes erra mesmo, tá? Tem muitas falhas nessa aposta que o sistema faz. Não é o sistema operacional que cuida disso, é o próprio hardware, né, de memória. Esse hardware ele tem um algoritmo lá dentro. Toda vez que é acessada a memória RAM, ah, por prevenção, por aposta, por esperança, né? Não quer dizer que vai dar certo. Pega aquele dado e guarda também no cache. Vai que precisa de novo, né? Acabou de acessar, a chance de querer acessar aquele mesmo dado nos próximos segundos é muito grande. Então é assim que é feito. É tudo uma questão de probabilidade, né? De tentativa e erro.
de aposta, né? Ah, eu tenho uma intuição aqui que ele vai ler esse dado daqui no próximo segundo. Então vou deixar aqui no cache já, né? É isso. Imagine que no seu programa você tem um laço repetitivo, um looping. Isso é muito comum na programação, na lógica, né? E esse looping, é claro, tem aquela variável de controle de saída do looping, né? Ah, eu vou executar o looping 100 vezes. Eu ponho um contador lá, né? Cada vez que eu executo aquele trecho de código do meu programa, eu incremento 1. E aí, antes de eu executar de novo aquele trecho de código, eu vou consultar essa variável de controle de laço, né? Controle do looping. Se está igual a 100, eu caio fora, não executo mais. Percebe que uma mesma variável, um mesmo endereço de memória foi acessado 100 vezes, assim, em questão de alguns milissegundos? Então, se esse dado está no cache, o acerto é muito alto, né? E vai ter um ganho assim de desempenho muito grande, não vou precisar ficar acessando toda hora aquela memória lenta, né? Percebe? O próprio hardware cuida, esse algoritmo está lá no hardware. É teoria probabilística, né? Feito uma estatística, né? E aí você aposta na probabilidade. Todos os dados que foram lidos recentemente da RAM têm grande chance de serem lidos novamente nos próximos segundos. Então, por que não já deixar no cache? Esta aposta, né, essa teoria funciona muito bem. E é assim que é feito pelo hardware. Deixa tudo que foi lido da RAM recentemente guardado na cache. Vai que alguém precisa, né? Funciona muito bem essa regra. O ganho de desempenho é muito grande. Tem outra teoria, né, de probabilidade. Uma aposta é feita e na maioria das vezes esta aposta é ganha. Se um bloco de memória RAM é acessado constantemente, eu estou dizendo assim, toda aquela região, toda aquela vizinhança daquela variável que se acessou. Então o bloco inteiro também é copiado para dentro da memória cache. É uma coisa assim aleatória, pessoal, não tem muito, meio bagunçado, mas funciona. Imagine, vamos falar da lanchonete aqui, sei lá, eu falei McDonald's porque está no livro, mas pode ser qualquer um, né? Tem o lanche lá que eles vendem, sei lá qual, né? Sempre todo mundo prefere aquele lanche, faz muito sucesso. 80% das vendas é só naquele lanche. Então, os caras, como são inteligentes, por que não preparar já um monte, deixar prontinho, né? Desse lanche que é mais vendido. Com certeza vão vender todos, não vai sobrar nenhum. E eles ganham tempo, tá tudo na mão, prontinho já, entendeu? O mesmo é feito com a memória cache. Aquele dado que está sendo acessado várias vezes, ele já é posto na cache, né? Então, estas apostas que o sistema faz lhe garante um grande índice de acerto e ganho de desempenho. É claro, inevitavelmente, algumas vezes a CPU vai procurar no cache e não vai achar. Ela já gastou um tempinho, né? Procurando ali no cache, não achou. Aí ela vai ter que procurar de novo naquela memória que é mais lenta, a RAM. E não tem outro jeito. Mas não tem importância. No geral, tem um ganho de mais ou menos 60%, né? De desempenho.
assim, tecnicamente falando, né, o jargão técnico, quando ocorre um acerto, dizemos que houve um cache hit. Bingo, né? Acertei, achei. E quando a CPU é forçada a buscar o dado na RAM, pois não achou no cache, dizemos que ocorreu cache miss. Faltou, né? Falhou. Pessoal, deixa eu já falar de uma vez uma coisa, ó, não tem nada a ver com memória, mas esse conceito de cache, esse algoritmo aí de apostas, né, de probabilidades, é usado não somente em memórias, tá? No HD tem também o cache do disco, né? Cache do HD. É a mesma teoria, o mesmo modelo. E também na placa de rede, né? Placa de rede é considerada um dispositivo de leitura e gravação. O sistema enxerga como se fosse um HD, aquele negócio lá. Ele fala, manda gravar, dá o endereço e manda lá. Agora, lê daquele endereço. É o mesmo jeito que lê, bem parecido, né? Do HD ou da memória, ele lê e escreve na placa-mãe, na placa de vídeo. Placa de vídeo é memória também, né? Então tem o cache da interface de rede, tem também o cache do HD, né? E tem essa terminologia, cache hit, cache miss. Quando você estiver lendo aí um livro técnico, você vê esses termos aí, você já sabe o que é. Então, aonde fica fisicamente essas memoriazinhas? É muito pequenininha, pessoal, é pequena mesmo. Elas ficam dentro do processador, dentro do chip lá. Imagine, tá tudo ali na mão, né? Tá tudo muito mais rápido de acessar, já tá lá dentro. E a gente chama de cache L1, Level 1, quando tá lá dentro do processador. É a memória mais rápida que existe, né? Já tá lá na mão, como se fosse um registrador, né? Temos também memória cache fora do processador. Aí já está na placa-mãe, né? Vai depender daquela via de comunicação para mandar os dados da placa-mãe para dentro do processador. Lembra que a gente falou da ponte norte? Essa ponte é que transporta esse dado, né? O barramento. Aí é chamada de cache L2, tá? Fica para fora do processador. Ela vem na placa-mãe. Quando você comprar, já vem ela. Ela é soldada fixa, não tem como ficar mexendo para ampliar, né? Mais uma vez, né? Eu falei lá atrás, quanto mais memória cache, melhor. Eu falei antes, quanto mais memória RAM, melhor. Pode pôr, pessoal, não é desperdício, o sistema vai usar. Se ele vê que está lá disponível, ele usa. Não tem problema, compra mesmo. Não vai desperdiçar não. Tanto L1 como L2. Então, qual é a sua orientação que eu dou para vocês, né? Nós vamos montar uma máquina, né? Laboratório de hardware. O nosso trabalho é o quê? Escolher as peças, né? Da melhor maneira possível. A parte mais difícil é escolher, comprar corretamente. Montar, você chega lá, encaixou, meia hora, liga na tomada, funciona. Não é problema montar. É saber se é compatível, saber se é a melhor, né? Como que você vai saber? Ah, tem bastante memória cache aqui nesse processador. Então eu vou comprar esse, claro, bem mais rápido. Não vai pelo preço. Primeiro você vê a especificação técnica. Quando for comprar o seu próximo processador ou placa-mãe, presta bem atenção de quanto memória cache tem em ambos. Aqui
é um banco de memória cache, né, de uma placa-mãe antiga. Pessoal, esse negócio de pôr memória cache na placa-mãe, eu nem sei se ainda existe isso, viu? Como os processadores estão assim muito mais a integração de componente em ultra larga escala, né? VLSI, tem esse termo aqui, ó. Vocês vão ver esses dois termos aqui, ó. VLSI é very large. Peraí. Very large integration. O S eu não lembro o que é. E tem o... eu acho que é isso. O L SI é ultra large. Pessoal, me corrija aí que eu estou escrevendo aqui, estou esquecendo. É mais ou menos isso, tá? Ultra large integration. O que quer dizer isso? Os circuitos integrados, ó, o processador é um circuito integrado. O que é? Porque é chamado integrado? São componentes eletrônicos que são empacotados aqui dentro desses chips aqui, ó, desses encapsulamentos aqui, ó, esse pretinho aqui, tá vendo? Então você tem lá milhares de transistores, resistores, e assim como eu expliquei no início, né, na memória tem bilhões de componentes. E isso daí tá, essa densidade de componente eletrônico está cada vez maior. E os processadores atuais, eles são Ultra Large Scale Integration. Agora eu lembrei o S, o que que é. E é muito mais prático, né? Você pôr a memória cache tudo lá dentro. Então, a memória cache L2, eu acredito que não usa mais, tá? Nas placas mães, é só placa antiga. Aqui uma foto, isso aqui é só em microscópio que você vê essa imagem aqui, viu, pessoal? Tá vendo o chip lá no fundo? Foi dada uma ampliação em microscópio. Dá para ver, né? Se você quebrar o encapsulamento, não tem como a gente ver isso em casa. É lá na fábrica, né? Que tem essa foto aqui. Dá para ver aqui embaixo, ó. Tá vendo esse quadrado amarelo aqui? Esse aqui é memória cache. Ocupa quase que metade do processador, né? Pentium 3 Coppermine com seus 256 KB. Ó, é KB, não é mega e nem giga, né? As memórias nossa, quanto que a gente tem? Giga, né? Então você vê que a memória cache é bem pequenininha mesmo, né? Só que ela já é muito eficiente, né? Funciona bem. Esse é um cache L1, tá? Esse aqui não é L2, não. É L1. Tá errado aqui. L1 dentro do processador. L2 é fora do processador. Ou será que é o contrário? O L1 é para fora. Não, aqui é L2, né? Fora. L1 é dentro. Aqui uma outra foto. Cache L3. Por que L3? Ele está lá dentro do processador. Olha, esse processador aqui é um processador muito mais complexo. Você vê que tem muito mais componente do que esse Pentium 3 aqui, ó. Aqui dá para ver, ó, esses chips aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Tá vendo? São 8 chips. Esses são os processadores, são os núcleos. Tem 8 núcleos, né? É chamado de i7, não sei, porque tem 8 núcleos aqui, dá para ver.
E a memória cache aqui embaixo, ó. Isso aqui tem muito mais memória. Aqui não fala quanto é, mas essa memória ela é compartilhada para estes 8 núcleos. Por isso que é chamado L3, é um cache compartilhado por vários núcleos, tá bom? Pessoal, com isso termina o assunto aqui, né? Memória cache. Pergunto para vocês. Vocês têm algum fato curioso, algum comentário, alguma dúvida sobre memória cache? Esses livros aqui é um pouquinho antigo, né? Esses processador que tá aí, Pentium 3, é coisa muito antiga. Eu acho que esses processadores que estão saindo agora aí, o Kaizen da AMD, deve ter cache de monte. Eu nem lembro quanto que é. Mas é preferível comprar um processador que tem bastante cache, tá? É isso que eu estou dizendo para vocês. Vai dar um desempenho muito maior na máquina, se for essa a intenção, né? Pessoal, estou esperando. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Alguém já ouviu falar de cache do HD, cache da interface de rede? Então é isso. Se tá tudo bem, vamos em frente, né? Tem algum jeito fácil de descobrir quanto eu tenho de cache no meu processador? É só ver a gente chama datasheet, a folha de dados. Ver qual é o modelo, né? E vai no site lá do fabricante. Aí tem tudo explicadinho. Quanto ele tem de cache. É isso. Uhum. Ou CPU-Z. Uhum. Não entendi, Lucas. O que é isso? CPU-Z. É um programa que faz uma varredura no seu computador e mostra em detalhes o que cada configuração que tem, inclusive o cache e tudo. Ah, legal. Bacana, obrigado. Eu acho que você vai lá no Windows. Você tem um lugar lá que fala todas as propriedades do hardware, né? Gerenciador de dispositivos. Aí tem uma lista enorme de hardware lá. Clica no processador, botão direito do mouse, propriedades. Lá deve dar também, viu? Painel de controle, né? Legal. Pessoal, vamos em frente. A aula de hoje é bem curta, tá? Acho que até vai sobrar um tempinho aqui para a gente discutir alguma outra coisa. Bom, para terminar, né? Módulos de memória defeituosos. Como a gente vai mexer com manutenção de hardware, montar máquina nova? O que você faz antes de montar? Você testa o componente, na verdade? Ou então você monta e testa em seguida, para não entregar a máquina assim, sem testar, não é verdade? Então, os defeitos nos módulos de memória são comuns e infelizmente difíceis de detectar. Durante a operação, assim, o sistema operacional não vai falar para você, ó, encontrei falha na memória módulo tal, não fala. A placa-mãe também pode ser responsável por vários erros, né? Já que ela é encarregada de transportar os dados do módulo de memória até o processador, né?
Se a placa-mãe corromper os dados pelo meio do caminho, você terá travamentos e outros sintomas. Aqui, pessoal, na computação, na tecnologia da informação, você só fala assim, ó, algo imprevisível pode acontecer. Não dá para falar exatamente o que é o sintoma. Vai travar, vai dar um erro, a máquina vai ficar lenta, às vezes dá uma mensagem de erro e continua funcionando. Não sei nem o nome da mensagem de erro que acontece. Você fala assim, algo imprevisível poderá acontecer. É isso que você vê na literatura. E o defeito está na placa-mãe, mas o sintoma é o mesmo do que se estivesse no módulo de memória, porque afinal a placa-mãe é que vai copiar esses dados, né, da memória para o processador. Esses erros são cruéis, pois muitas vezes difíceis de se perceber. Não dá para detectar, para saber o que é que está causando aquele problema, né? Aquele comportamento totalmente esquisito. Ou tá lento, ou trava, ou dá reboot sozinho. Às vezes rebuta sozinho, sem você mandar. Esses erros muitas vezes são confundidos com problemas do sistema operacional. Pessoal, eu não sei. É o que eu sempre falo, tudo pode acontecer. Talvez o Windows dê alguma mensagem lá e você vai pensar que é o seu Windows que está com problema, tá? Então fica ligado, se tiver algum problema estranho, é fácil, testa as memórias, não é difícil de testar. É facílimo, é um procedimento automático, rapidinho. Só que é demorado, né? Então, a melhor forma de lidar com o problema é rodar um teste completo das memórias sempre que montar um PC ou instalar um novo módulo de memória. Testa, pessoal, para ter certeza que está tudo ok, né? Fica tranquilão. Existem vários softwares, né, que testam a memória. O autor recomendou esse cara aqui. Pessoal, para falar francamente, eu nunca rodei esses negócios aqui não, viu? Eu nunca testei memória. Isso aí é coisa daquelas firmas que conserta PC, né? Mas quem quiser testar, né? Eu sempre fui na confiança de que funciona. Eu nunca tive problema com memória, né? Eles dizem que as memórias atuais são muito confiáveis, a tecnologia melhorou muito, né? E eu tive problema com memória lá pelo ano 2000, com servidores Unix, mas depois nunca mais eu vi, já faz uns 20 anos aí que eu não vi essas coisas mais. Em todo caso, a gente tem que falar, né? Na aula tá falando de memória. Então você vai lá nesse site, né? Esse livro está bem desatualizado. Se você for lá no site hoje, você vai ver uma outra carinha do software, né? Aqui está mostrando interface caractere. Lá já tem interface gráfica. Já deve ter mais recurso. Mas é tudo simples. Você roda ele, muito fácil de rodar. Ele sabe se virar sozinho. Você só tem que esperar, né? Talvez esteja a interface gráfica já diferente. Eu vou falar aqui da época que era seguir o livro, né? Na verdade, eu nunca usei esse negócio. Você precisa apenas gravar um CD ou um pendrive e indicar lá para BIOS, né? Olha, você vai dar boot pelo pendrive. CD a gente não usa mais, né? Para que o teste seja iniciado automaticamente. Você deu o boot, ele já sai testando, não precisa nem mexer em nada, é só esperar. Você põe lá e vai dormir, porque o negócio demora. Ele fica num looping eterno, repetindo os testes, varrendo a memória, testando cada bloquinho, cada chipzinho, né?
E aí ele dá um relatório de erros para você, ou de põe lá 0 erro, tudo ok. Até ele lista os erros que encontrar até que você se sinta satisfeito. Aqui tem uma questão, né? Como é que você vai testar a memória, sendo que uma parte dela já foi usada pelo sistema operacional, né? Mesmo que você não esteja rodando nada. Então não é possível. Você vai dar o boot e o único programa que vai estar rodando vai ser o seu programinha de, como é que chama aqui? Main test, tá? 86, ó, o negócio é velho, hein? Para que ele possa testar realmente a memória, certo? Você tem que dar o boot, não vai rodar mais nada, a máquina vai estar lá sem poder usar, né? Tá. Aqui, pessoal, está descrevendo qual é o tipo de teste que é feito, né? São 9 testes. É para quem é de hardware mesmo. Eu falar a verdade, eu não conheço muito bem, não. Eu entendo o que está falando, mas eu nunca usei. Tem 9 testes. Os 5 primeiros testes são relativamente rápidos, mas os que vêm depois são muito lentos, muito mais rigorosos, né? Capazes de encontrar erros que não foram detectados pelos testes iniciais e são muito demorados, né? Porque ele vai fazer um teste mais completo. Pessoal, quando você liga a máquina, o próprio BIOS testa a memória. Você vê lá rodando alguma coisa, algum BIOS, né? Testa. Você vai lá no BIOS e ativa isso, é bom, né? Esse teste não demora muito. Só que é um teste bem superficial que o BIOS faz. O BIOS ele tem a função de testar todo o hardware da máquina primeiro, para depois ele chamar o Windows ou Linux, tá? E ele já faz esse teste. Vai lá e deixa ligado. Se der erro, ele acusa. Mas é um teste muito superficial, muito rápido. Você vai ver que para testar a memória mesmo, vai ficar a noite toda rodando esse daí. Teste completo. Aí tem o nono, né, que é o mais demorado de todos, o último deles. O nono ele não roda automaticamente. Você tem que ir lá no programinha, lá antes de disparar ele, dizer, olha, eu quero rodar o nono. Os 8 primeiros entram automaticamente, mas o nono, por ser muito demorado, você tem que comandar, tá? Aí você vai dormir, porque fica a noite inteira rodando. Se por acaso a tabela inicial do main test 86 informar incorretamente a quantidade de memória, vamos supor que ele não reconheceu, tem lá 8 GB, ele reconheceu 4. Tem uma opção aqui no menu, você informar manualmente para ele, olha, eu tenho 8 GB, tá? Opção 3. E aí você vai no probe. Probe quer dizer testar. Aí ele vai detectar os 8 GB que você tem, em vez de 4, né? Porque é o BIOS que deve ter informado para ele. Na tela principal, teque a tecla 5 para ter um sumário de todos os erros encontrados em cada teste. Depois que rodar no outro dia de manhã, você aperta o 5, vai aparecer essa telinha aqui para você. Pessoal, hoje em dia, se você baixar esse softwarezinho aqui, vai ser um outro layout, parece que já é modo gráfico, mas os dados vão ser os mesmos.
Aqui tem esse jogo da velha aqui, é tipo uma barrinha que vai crescendo, para você saber quanto por cento ainda falta para testar, né? Aqui assim, ó. Ele fez só 4% ainda. Aqui ele fala qual é o processador que você tem, é o Pentium. Ó, a memória cache L1, cache L2, memória principal, tá vendo? A taxa de transferência da memória, ele fala aqui, ó, de cada uma. Eu tô estranhando esse negócio aqui, porque, ó, cache L2, 314 megabits por segundo, sendo que a memória principal é mais rápida. Eu não tô entendendo. Eu acho que esse negócio aqui, sabe o que é? Ele vai testando e conforme ele vai medindo a velocidade, ele vai atualizando esse número aqui, né? Então acho que só depois que rodar tudo mesmo que você vai ter uma velocidade média aqui dos cache, né? Aqui, pessoal, tem um porém para vocês ficarem meio atentos. O lance do cache vai atrapalhar o teste, né? Porque eu quero testar a memória principal, eu não quero que o processador fique lendo do cache, né? Tem um teste aí que você desliga o cache, porque senão você não consegue testar direito. E aqui tá dizendo, ó, 0 erros, bacana, tudo ok. Teste standard, eu acho que é o teste número 1. Aí tem que ler o manual direitinho. Só um minutinho, por favor. Fala, filha. Anota o recado para mim, é só perguntar se o dinheiro veio ou não. Tá? Ó, desculpa aí a interrupção. Então vamos lá, pessoal. Aí, ó, aqui tá dizendo, ó, cache 128 MB, mas tem que desligar isso aqui. Então, não existe configuração a fazer. Você deu o boot, vê se ele reconheceu as memórias, manda começar a testar e vai dormir. Demora aí um tempão. A alma do negócio é ter paciência e esperar. Deixa ele testar completamente. Para rodar todos os 9 testes, né? O tempo necessário vai depender da quantidade de memória que você tem e também assim da velocidade da memória. A velocidade do processador não importa, viu? Por quê? O processador sempre tem que ficar esperando a memória, na verdade, que é muito mais lenta. O gargalo é a memória. Então, se você tem um processador mais rápido, não vai ter ganho de velocidade. É sempre a mesma memória. Esse Mentest 86 já vem pré-instalado em algumas distribuições Linux, aparecendo como opção no menu do boot. É bom, né? Você vai dar o boot na máquina Linux. O Linux ele é usado mais para servidor, aquelas máquinas que tem que ter confiabilidade, né? Então, você vai dar um boot uma vez por ano. Eu tinha umas máquinas Unix, ficava 3 anos sem dar reboot. E essas máquinas não podem parar nunca, elas são muito confiáveis, né? Você sempre vai naquela ideia, tá funcionando, não mexe. Você só monitora se está dando erro, né? Então é bom rodar esse teste aí, considerando que a máquina vai ficar muito tempo no ar. Habilita lá no Unix tinha, no Linux tem a opção de testar a memória. Ela demora aí quase 1 hora para dar o boot. Pessoal, aqui tem todas as descrições, né?
do 0 até o 8, que seria o nono, né? São 10 testes aqui. Eu vou falar rapidamente como é que é, só para ter uma ideia. Aqui, Address Test é o mais simples, mais rápido, né? Testa se todos os endereços de memória estão lá. Mas só para saber se está mapeado, né? Os endereços de memória. Não faz nada. Esse que é o BIOS faz esse teste. Reconheceu a memória. Address Test. Aí ele vai testar os endereços. Para cada endereço ele vai ler ali alguma coisinha e pronto. Moving Inversions 0 e 1. Aí ele vai gravar algum número lá e depois ele vai ler, né? 0 e 1. Ele ainda utiliza o cache, né? Aí vai ter que desligar esse cache aqui porque ele atrapalha. Moving Inversions é 0 e 1. Vai gravar e ler. Ele grava, depois ele lê aquilo que mandou gravar. Se bateu, tá funcionando. Leu e gravou. Repete 20 vezes com números diferentes. É estressante esse teste aqui, viu? E demorado. A memória deve esquentar um pouco. Aí vai testar de novo Moving Inversions Random Pattern. Testa uns números aleatórios, né? Para ler e gravar. Aí vai gravar e ler de um bloco de memória, não apenas um endereço. É coisa de hardware, né? 32-bit pattern. Aqui é o inteiro, né? A variável inteira pega 4 bits. Random number sequence. Aí repete de novo lá, randômico. Módulo 20. 1 e 0. Basicamente a repetição do teste 7. Mas agora uso o algoritmo diferente. Módulo X. Tem 1000 variações do algoritmo de teste, né? Então, elimina a possibilidade de qualquer defeito ter passado despercebido nos testes anteriores. Vai que o dado estava no cache, então você não leu da memória principal. Aqui desabilita o cache. O teste 7 e 8 são bastante demorados. Servem apenas para detectar erros extremamente raros. Aí tem o teste 9 que não roda, né? Só se você mandar. Ele vai demorar 1h30, né? 90 minutos. É o teste final. Pessoal, sendo que você vai dormir, podia rodar esse teste aqui, mas são muitos detalhes, tem que ler o manual, eu não vou poder falar tudo aqui por falta de tempo, né? Bom, faz de conta que você rodou o teste, 99% das vezes tudo ok, mas pode que por uma infelicidade você detectou um erro. Aí não tem jeito de consertar, né, pessoal? Joga fora, compra outro e pronto. Não perca mais tempo ainda com esse negócio. Porém, imagine o Argemiro lá na Ericsson de Indaiatuba, né? Com aquelas máquinas caríssimas, né? Servidor Unix. Aquilo lá custava na época uns 200 mil reais cada um. E você tem que subir a máquina, o povo está esperando, a firma parou todo mundo trabalhar. Aí tem os quebra-galhos, só para pôr a máquina no ar, né? Para o povo não ficar parado. Mas, o que eu faço? Assim que possível, eu já vou parar a máquina, vou comprar um módulo novo e trocar, porque não pode ficar assim não. Se o hardware falhou, ele vai falhar de novo, né?
Então eu não confio mais, tem que trocar. E qual é o quebra-galho, né? Máquina Linux, máquina cara, computador pessoal, você corre lá na oficininha lá e troca logo essa memória, porque tá barato, né? Não vale a pena você ficar sem trabalhar. Às vezes pode ser inclusive a placa-mãe, né? E aí o que você faz? Você troca põe um módulo novo, testa tudo de novo. Se continuar dando defeito com o módulo novo, aí você vai ter que trocar a placa-mãe, o placão inteiro. Eu passei por isso lá com máquina grande, máquina cara. Veio técnico, né? Eu fiquei 2 dias sofrendo com esse problema. Trocou o placão, trocou tudo. Tem uma dica aqui, ó, limpar cuidadosamente os contatos. Eletrônica é assim, pessoal. A maioria dos defeitos dá onde tem socket. Socket é onde você espeta, né, o módulo de memória. Ali tem os contatos elétricos. Se der um mau contato elétrico ali, pronto, vai falhar, né? E é isso que acontece. O que que você faz? Você tem que limpar os contatos, né? Essas perninhas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Os contatos elétricos. Isso aqui, quando a memória de qualidade, é tudo ouro puro, viu? Mas algumas pode ser de cobre, né? E tem oxidação. O que que é oxidação? É a famosa, o povo chama de zinabre. É uma ferrugem, né? Parecido com ferrugem do ferro. O cobre tem esse negócio. O que que você faz? Você sabe aquele lápis borracha? A gente usa para esfregar em cima e limpa os contatos e aí resolve o problema. Aí você encaixa de novo, assopra bem o pó do socket, né? Vai que tá empoeirado aquilo ali, dá mau contato também. E aí funciona. E achei o problema, era sujeira, oxidação. Aconteceu comigo, acontece muito comum. Aquela lixa grão 2000 é uma lixa fina, mais fina mesmo. Você compra na loja de tinta. Você olha para aquilo ali e fala, isso aqui não é lixa, mas é um grão bem fininho. Aí você passa, aquele contato de cobre ali que estava escuro, ele fica brilhando. Aí tudo bem. Aqui um exemplo de uma memória que foi danificada. Isso daqui que estraga a memória, ó pessoal, estática. Eu não falei ainda, né? Mas quando a gente for montar as máquinas, todos os circuitos integrados, as memórias são sensíveis à eletricidade estática. O que que é isso? São cargas elétricas que estão no seu corpo. Vocês nunca viram assim, quando usa blusa de lã, né, no inverno, você tá no escuro, você vai tirar a blusa, começa a estralar, às vezes você vê até uns vagalumes no ar assim, né? Piscando. A lã, ela economiza, acumula estática. Conforme você vai andando, você vai raspando o braço assim na barriga assim e vai carregando eletricamente a sua blusa de lã. Se você encostar a memória na blusa de lã, você queima ela na hora. É a estática. Tem todo um procedimento, né? Pessoal que trabalha com eletrônica, para você descarregar a estática do seu corpo antes de pegar a memória na mão. O pessoal até pega com luva, né? Eu nunca usei isso, não, né? Eu falei, não tem luva. Tem uma pulseira, né? Que você põe na mão, que ela tem um contato de cobre que fica na sua pele. E essa pulseira, você tem que fixar ela
uma massa de ferro muito grande, ou num aterramento confiável, né? Que é para garantir que ali tem 0 volts. Aí você descarregou seu corpo. Aí você pode pegar na memória, não vai queimar, tá? Tem todo um cuidado para pegar na mão, para instalar. O que eu faço? Olha, eu faço errado, pessoal. Não é para fazer assim. Eu ponho a mão assim num cano d'água, numa massa de ferro bem grande, né? Descarrego a estática da minha mão. Aí eu pego a memória na mão mesmo. Mas eu estou assumindo um risco, né? O certo é seguir lá o pessoal profissional de eletrônica. Então aqui tem uma telinha do main test mostrando que ele achou um erro no bit número 443 ésimo. Esse cara aqui, ó. Quando aparece vermelho é erro. Aí tá lá, ó, 433 aqui, tá vendo? Nessa linha. Tem uma coluna inteira aqui de erro, ó. 433. E aí foi, né? Dali para frente tudo errado. 34, 35, 39. Então não tem o que fazer, é jogar fora mesmo, né? Ah, mas qual que é o quebra-galho que o senhor falou, professor? Você precisa subir o servidor e tá num sufoco danado, uma pressão, né? Todo mundo querendo trabalhar. Ficava mais de 100 pessoas sem poder trabalhar. O servidor é assim, para a firma inteira. O quebra-galho é o seguinte: no Linux é possível orientar o sistema a utilizar apenas o começo do módulo. Vamos supor, se tem um módulo de memória 4 GB, o comecinho dele tem que estar bom, senão não dá certo esse quebra-galho aqui. 4 GB, faz de conta que deu defeito lá no meio, 2 GB para cima, deu defeito. Você vai isolar aquela região. Você vai dizer para o Linux, olha, você vai dar o boot, esse módulo é 4 GB, mas você vai usar só os dois primeiros 2 GB. Né? E como que você faz isso? É bem fácil, é bem simples. Vai dar um comandinho assim, ó, main igual 384. O que ele está falando? Você vai usar somente 384 MB desse módulo aqui. O que for acima, você não usa. Então, 384 é a quantidade de memória que deve ser usada. O kernel na tela de boot, né? Quando você vai dar o boot no Linux, tem um modo monitor. Antes de carregar o sistema, você consegue conversar com o Linux, fazer essa configuraçãozinha, né? Aqui deu um exemplo do Ubuntu. Os outros Linux também têm esse suporte, né? Inclusive o Windows também tem esse suporte. Você diz para ele, não use memória maior que 384 MB. Aqui está a telinha do Ubuntu. E aqui vocês podem ver, ó. main igual 384 MB. É lógico, tem que ver o manual direitinho do Linux. Não é difícil fazer, mas tem que ter o passo a passo lá, a documentação bonitinho, né? Pessoal, eu trabalhei com servidores, com máquina grande. Computador pessoal, eu nem conheço direito. Por quê? Lá na firma tinha um pessoal especializado com laptop, desktop, né? É uma firma bem estruturada, tinha uma pessoa para Windows, outra para Unix, outra para banco de dados, outra para rede. Era uma equipe de suporte ali de analista grande. Eu digo para vocês, essas máquinas caras, Unix da Oracle, antigamente o sistema se chama Solaris. Depois dá uma visita lá ao site da Oracle,
vê lá o sistema Solaris. É um sistema o mais utilizado no mundo todo, né? Dos Unix. É confiável, muito bom, bem completo, né? Além do Solaris, tem a IBM, tem o Unix, o AIX, né? E temos o Linux também, que está ali ganhando corpo, né? Tá metendo as caras contra essas máquinas Unix, né? Tá tomando espaço delas. E essas máquinas Unix, o hardware é muito mais caro do que esse padrão Linux que você vê aí, Intel, né? Mas o que eu queria dizer? Esses servidores, eles fazem tudo isso automaticamente. Esse lance aqui da main igual 384, quando você dá o boot, ele vai testar a memória e vai isolar a memória defeituosa automaticamente. São máquinas assim tolerantes a falhas. O próprio sistema já contorna isso. São máquinas que têm tudo em redundância. A fonte de energia é dupla, são duas. E elas trabalham ali em parceria. Se queimar uma fonte, a máquina não para, ninguém percebe nada, não é problema nenhum. Só que dá um alarme lá, né? Vai por Argemir um alarme. Ó, queimou uma fonte, troca aqui porque perdeu a redundância. HDs, mesma coisa. Essas máquinas têm sempre no mínimo 2 HDs, né? Que são espelhados. Espelhado o que é? Quando você vai gravar no HD, já grava nos dois simultaneamente. Quando vai ler, esse é o espelho, né? O RAID 0, espelhamento. RAID 1, aliás. RAID 0 é outra coisa. Quando vai ler, o sistema aciona os dois. O que responder primeiro, ele aproveita. E o que isso aí dá um ganho de desempenho, né? Porque às vezes um HD está mais ocupado que o outro, né? O que mais que ela tem de redundância? Tem duas placas de rede, vários processadores, né? Vários módulos de memória. Então tudo isso é isolado automaticamente pela máquina. A máquina não para, ela é tolerante a falhas. Só que solta um alarme lá, você tem que ir lá e trocar, né? Eu já vi máquina lá com processador queimado 4. Trabalhou com 3 sem problemas, não para. Se você é um usuário, você não percebe nada. Somente o administrador que vai lá monitorar o log do sistema que vai ver isso, tá? Só para concluir esse assunto, o que eu tenho a dizer para vocês? Nesta aula foram mostradas somente as memórias do tipo unbuffered. Não me pergunta por que é chamado de unbuffered, eu sei que é isso. É as memórias que a gente usa no PC. São as mais baratas, né? É para uso pessoal. Não vai ter muito problema, né? Se der defeito, você afeta uma pessoa só, né? E essas memórias, toda vez que você lê e grava nela, o sistema acredita que está lendo corretamente, que gravou bem, está bem gravadinho. Confia, não existe nenhuma confirmação se gravou corretamente ou se leu corretamente. Porém, nos servidores, as máquinas exigem mais confiabilidade, né? Então, é outro tipo de memória, custa pelo menos o dobro do preço, tá? Eu não falei delas. Quais são essas memórias? Tem uma que o tipo dela é registered, é o jeito dela trabalhar. Ela tem na placa-mãe um circuitinho que controla ela, né? Essas mais simples de PC não tem nada disso. E tem um outro tipo ainda que se chama ECC. ECC é o teste
que é feito toda vez que lê, que grava dela, né? São memórias que custam muito mais caro, mas são muito mais confiáveis, né? Durante a operação. E digo mais, servidor, ele comporta muito mais memória do que o PCzinho nosso, né? Esses tipos de memória aí permitem uma expansão muito maior. Então, as memórias dos PC, tipo unbuffered, não fazem nenhum teste de confiabilidade durante todas as operações de leitura e escrita. Capacidade máxima é 64 GB, tá? Nos PCs, computadores pessoais. Já nos servidores, pessoal, eu confesso que eu não sei quanto que é, viu? A quantidade máxima de memória pode ser adicionada é muito maior. Eu me lembro lá na Ericsson, olha, isso aí em 2010, já faz mais de 10 anos. Tinha uma máquina lá com 128 GB de memórias, tá? Que é o dobro dessa aqui. Hoje, 10 anos depois, eu não sei para quanto foi. Vocês têm ideia aí? Alguém sabe me dizer? Deixa eu ver aqui. Pessoal, comentários. Eu sempre dou uma paradinha porque eu quero interação com vocês, né? Deixa eu ler o que tem no chat aqui. O Thiago Sorato. Tem o Irens Boot, que faz uma variedade legal de testes. Ah, que bom. Bacana, obrigado pela dica, ô Thiago. Participação de todos é muito bem-vinda. Compartilha conhecimento. O professor e toda a classe aprende com os alunos, é claro, né? Por isso que eu gosto. Professor, essas memórias aí de servidor, né? Ela, por fazer essas verificações, ela perde desempenho toda vez que vai acessar, ela faz a verificação do dado, ela acaba perdendo desempenho com isso? Com certeza, né? Elas perdem um pouquinho de desempenho. Tem o cache, né, para compensar, mas perde sim, viu? O servidor, ele é uma máquina igualzinha ao PC. O que muda? Ela é maior, ela tem mais capacidade, mas é lógico, toda a tecnologia que você usa no PC, usa lá tem coisa melhor, né? Custa muito mais caro. Perde sim, perde muito desempenho, eu não sei quanto, eu tô assim, deduzindo que sim, né? Mas o importante é um servidor, é que ela não pare nunca. E tem a memória cache, como ela tem muita memória no servidor, tem vários processadores, e se a perda de desempenho aí, acho que não tem problema não, tá? Ela é muito grande. É bem boa pergunta, viu, Lucas? A gente poderia pesquisar na internet para saber. No site da Oracle tem documentos técnicos assim, é uma biblioteca enorme, é um lugar muito bom para você estudar, né? E visita lá, oracle.com. Eu trabalhei quase 30 anos com produtos da Oracle. Antigamente era Sun Microsystems, o Unix, né? O Solaris, conheço muito bem. Tá certo que já faz 4 anos que eu não mexo com isso, né? Me aposentei. Dá uma pesquisada no site da Oracle, né? Que você vai achar, né, Lucas Onishi? Documentos técnicos ali, muito. Tem coisa pra caramba. Tá certo, obrigado, professor. De nada. Para concluir, nesta aula foi descrito resumidamente a importância da memória RAM em um micro PC.
foi descrito como as memórias dinâmicas, né, a DRAM, funcionam, como o processador acessa as memórias. E nunca é bom relembrar, quanto mais memória, melhor, tá? Se tem dinheiro, compra, põe lá, o sistema vai usar sim. E vai ficar bem mais rápido. E memória cache também, quanto mais memória, melhor, tá? Foi descrita a evolução tecnológica das memórias, né? Desde os computadores 286 até os atuais, que usam o padrão DDR3. É sabido que já existe a DDR4 e a 5 também já está aí para vender, né? Compre sempre o que você tiver de mais moderno. Instale sempre o Windows última versão, viu, pessoal? Porque tecnologia atropela a gente, né? Daqui 6 meses você vai sentir que você poderia ter coisa melhor na mão, né? Importante observar que quanto mais memória for adicionada ao PC, melhor o sistema sempre fará bom uso delas, pois tem sempre centenas de programas em execução esperando na área de swap, aquela área de swap que eu expliquei, né? E assim que tiver memória, eles já são automaticamente carregados na memória principal, né? Fica pronto para ser rodado, já não precisa demorar para carregar na memória. Foi discutida a importância de se ter memórias do tipo cache. Memória muito importante. Você quer desempenho? Compra um processador que tem bastante cache, tá? Não só o clock dele é importante. Tem que ter bastante cache. Quanto mais, melhor. Mais recentemente, esses processadores que têm vários núcleos, tem memória cache compartilhada internamente, a gente chama de cache L3. O L2 é o que está dentro do processador. O cache L1, aquele da placa-mãe, eu acredito que não existe mais, né? Cache na placa-mãe. Eles proporcionam um ganho significativo de desempenho. Além desse tipo de memória estudado, a memória do PC é chamada unbuffered. Tem outros tipos, né? Destinado à instalação em máquinas que a gente chama de servidor, aquelas máquinas grandes, né? Ficam no data center. O pessoal costuma falar, é máquina que está na nuvem, né? Quando você acessa a nuvem, são essas máquinas servidoras que você acessa via rede. Essas memórias são mais confiáveis, porém custam pelo menos o dobro do preço dessas do PC. Então é isso, pessoal. Por hoje eu falei para vocês, ia sobrar um tempinho, né? A gente ainda tem aí uns 20 minutos. O que eu poderia falar com vocês? Não sei. Eu acho que por hoje é só mesmo. Vocês estão fazendo lá. Eu passei exercício para vocês sobre fonte, né? Placa-mãe. Vocês estão lá pesquisando na internet uma placa-mãe para comprar? Pessoal, pode responder, está aberto o microfone. Nossa, acho que bugou meu Teams aqui, ele está piscando. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Sim. Ele fica se alternando aqui. Ah, mas tudo bem. Se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Então, dá uma olhada.
Oi, Davidson. Vamos ver o que ele respondeu aqui. Sim, professor, já enviei. Legal. Eu preciso pôr um exercício sobre fonte e sobre memória também, né? É sempre o mesmo estilo. Escolha uma fonte no mercado. Qual a fonte você escolheu e por quê? O que você tem de bom nessa fonte? Principalmente para que você vai usar. Quando você compra uma placa-mãe, você tem que se justificar. Ó, eu gastei uma grana boa aqui, a placa-mãe é cara, mas é porque eu estou montando um servidor. Ou então, eu comprei essa placa aqui, é bem mais barata, porque eu vou. É para uso pessoal mesmo, eu só quero assistir aula, a grana tá curta, blá blá blá. Não estou atrás de desempenho nem de capacidade, né? A fonte, mesma coisa, né? Tem todos aqueles cálculos para fazer, aí você vai falar assim: olha, baseado na placa-mãe que eu já comprei, faz de conta que você comprou. É só pesquisar no site e fazer um relatóriozinho para mim, bem simples. Baseado na placa-mãe que eu comprei, tem que ser essa fonte aqui, porque eu medi as capacidades lá de consumo, né? Módulo de memória, processador, placa de vídeo, né? E justifica. Eu vou bolar um exercício lá para fonte, para memória também. Beatriz, professor, esse trabalho é só para entregar a parte escrita. É, exatamente. É um questionáriozinho só, pode fazer em grupo de 3 alunos e não precisa apresentar não, você só manda o texto, faz lá um Word, documento tipo Word, faz o upload lá na tarefa e só responder pergunta assim, bem simplesinho, tá, Beatriz? É um exercício para aplicar os conhecimentos que vocês aprenderam, né? Escolher, saber como comprar. Legal? Pessoal, não tem mais nada, acho que por hoje é só mesmo. Eu vou puxar a chamada aqui. Aula que vem, nós vamos ver HD, né? Depois que eu passar pelos pontos principais, assim, ó, HD, memória, processador, placa-mãe, a gente já vai montar uma máquina. Eu vou montar aqui a minha, que eu desmontei, vou montar de novo. E aí eu vou tirando foto, vou montar uma aulinha aqui, mostrando a minha máquina como que é. E acabando de montar, funcionou, eu vou instalar Windows Server 2019. Por que Windows Server? Tem que ter um sistema, né? Qualquer um tem que instalar para testar o hardware que você montou, né? Para validar o seu projeto. Windows Server é para vocês terem oportunidade de aprender como que é um servidor, né? A gente só conhece o PC até agora. O servidor é o que dá graça na rede. A gente fala da aula de redes, mas não é só roteador, switch, Wi-Fi que você estuda em rede. O que é mais importante numa rede é os serviços que ela te dá, né? A gente instala a rede para usufruir dos serviços, afinal. A peça mais importante na rede é o servidor da rede. Ele é o sistema operacional de rede que presta serviços. Vocês vão ver. Autenticação, serviço de disco, tem muita coisa interessante. E aí vocês apresentam o trabalho, a gente encerra o semestre, né? Professor, Oi. o senhor já montou algum banco de redes com do Swift P4? Com a linguagem P4? Linguagem P4? Não entendi. Como que é isso aí?
Não sei. Não, é negócio de rede, né? É uma linguagem que está sendo usada para mudar como que eu vou te falar? A parte do do IPsec lá. Ele mexe, tá trazendo, porque disse que era mais complicado. Ah, o Não vou saber te explicar direito. IP versão 4, né? Aí O nome tem. o nome da linguagem é P4, o nome da linguagem. Ai, não conheço. É sobre redes, é isso? É sobre rede. Ah, eu vou ficar devendo para você. Não lembro disso daí, não. Nunca usei. Tem a rede. É isso aqui, ó. Deixa eu escrever para você. Que o que eu conheço é isso, ó. O IP versão 4 é o protocolo de rede. E tem também o TCP/IP, né? O protocolo da rede, a linguagem da rede, né? Vamos dizer assim. É TCP/IP versão 4, é o que a gente usa agora. Tem o TCP/IP versão 6. Eu acho que é isso, não é não, Davidson? É, mais ou menos isso. Envolve isso, só que essa linguagem ela foi feita para poder controlar meio que esses IP, entendeu? Mudar, fazer alterações. É algo do tipo Ah, assim, para mudar o reconfigurar, né? protocolo. Isso, mudar o protocolo. Dizem que se fosse mudar manual ia demorar anos. Com essa linguagem demora bem mais rápido. Uhum. O que eu vou pesquisar e vou te responder que eu não conheço, mas é verdade. Eu vou ficar devendo. Na próxima aula eu passo para você. Tá bom, O, professor. Obrigado, hein? é virtualização de redes, né? Eu, Isso. eu sei que você está falando. Existe sim, isso é coisa muito moderna, muito recente, e eu mesmo não conheço. Quando eu estava na Ericsson em 2016, a Ericsson do Brasil, ela faz convênio com a Unicamp, né? Porque a Unicamp tem pesquisas, né? Os alunos lá têm laboratório, pesquisa, coisa muito moderna. E a Ericsson dá dinheiro para a Unicamp. E os alunos da Unicamp trabalham para a Ericsson. E aí eu fui lá conhecer. Agora eu tô lembrando o que você está falando. O laboratório deles para virtualização de redes de computador. E tinha um menino lá que estava defendendo o mestrado dele, né? Pesquisando essa área. Mas eu vou dar uma estudada aí eu falo para você, Davidson. Mas obrigado pela pergunta. Interessante isso aí. Desculpa que eu vou ficar devendo. Mas a próxima aula nós vamos falar desse negócio aí. Muito bom. Muito boa pergunta. Bom, obrigado eu, que é isso, professor. Legal. Então, meus amigos, acho que por hora é só mesmo, tá? Todo mundo dispensado. Obrigado pela atenção, participação. Que é muito bem-vinda a participação de vocês, tá? Abraço para os meninos. Beijinho para as garotas. Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu, Davidson. Ah, não, é até sexta-feira, né? Boa semana. Obrigado, meu Até amigo. sexta-feira. Tchau. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Boa semana, professor. Boa semana. Obrigado. Valeu, professor. Até semana que vem. Até Acho que semana até que sexta. vem. Até sexta. Sexta-feira, reposição.